Recentemente uma informação que não ganhou muita repercussão, mas ela é muito importante porque ela corrobora com algumas suspeitas que nós temos aqui no canal sobre o papel da Jovem Pan na estrutura que Bolsonaro comandava de modo ilegal de dentro do Palácio do Planalto. Estrutura essa que resultou no 8 de janeiro e em outros desmandos bolsonaristas que quase levaram à destruição da nossa república. Isso porque a alta cúpula do Exército desconfia que o Flávio Peregrino, assessor do Walter Braga Neto, passava informações e até mesmo combinava ataques difamatórios junto com o Paulo Figueiredo, que era comentarista na Jovem Pan. Eu já tenho falado para vocês há muito tempo que a Jovem Pan fez parte sim do ataque institucional promovido por Bolsonaro. Ela tinha um papel muito claro ali. Só que eu sei que a investigação na Jovem Pan vai ser difícil porque fala da liberdade de imprensa, da censura, mas a Jovem Pan não seguia uma linha editorial. A Jovem Pan, ela não adotava uma linha editorial à direita, como o Estadão, por exemplo, não. A Jovem Pan servia com ponta de lança bolsonarista, porque em determinado momento ela demitiu vários jornalistas e começou a contratar influenciadores bolsonaristas. Então, toda essa investigação que envolve o Bolsonaro estará incompleta se a Jovem Pan não for investigada. E a gente sabe que o inquérito das milícias digitais foi prorrogado por mais 6 meses, e eu sinceramente espero que a Jovem Pan esteja nesse inquérito também. Qual a sua opinião sobre a Jovem Pan? Qual o papel que ela teve no 8 de janeiro? Você concorda que a Jovem Pan tem que ser investigada ou não? Era somente liberdade de expressão? Se você concorda e quer que a Jovem Pan seja investigada, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. A Folha de São Paulo trouxe uma informação que ela passou despercebida nesse final de ano, mas é uma informação muito importante que envolve a Jovem Pan e redobra as nossas suspeitas que nós temos aqui no canal. Isso porque o Flávio Peregrino, que é aquele assessor do Walter Braga Neto, conhecido como o Mauro Cid do Walter Braga Neto, supostamente, nas desconfianças da alta cúpula do Exército, passava informações para o Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, neto do João Figueiredo, aquele ditador que preferia o cheiro dos cavalos ao cheiro da população, que está sendo investigado pelo inquérito do 8 de janeiro, e trabalhava na Jovem Pan como comentarista. Segundo as informações, ou segundo as suspeitas, o Paulo Figueiredo recebia informações do Flávio Peregrino, e aí a gente tem que ver se o Walter Braga Neto passava também ou selecionava essas informações, e o Flávio Peregrino passava as informações para o Paulo Figueiredo, para que o Paulo Figueiredo difamasse a alta cúpula do Exército. E quais outras informações eram passadas? Isso nós não sabemos. Paulo Figueiredo, que está sendo investigado pelo inquérito do 8 de janeiro. Ele está lá nos Estados Unidos, não está no Brasil, mas é claro que essa participação do Paulo Figueiredo junto com o braço direito, junto com o Cid do Walter Braga Neto, coloca o Figueiredo e toda a Jovem Pan sob suspeita. Eu tenho essa suspeita. Por quê? Porque a gente já fala dessa estrutura de ataque institucional há muito tempo aqui no canal. E no inquérito do 8 de janeiro, que o Bolsonaro foi indiciado, a Polícia Federal dividiu a estrutura em 6 núcleos. Alguns integrantes faziam parte de mais de um núcleo. A Jovem Pan não foi citada, muito menos o Gabinete do Ódio. O Gabinete do Ódio não foi citado. Então a gente começa a achar que mais desdobramentos vão acabar ocorrendo. E a Jovem Pan, ela tinha no governo Bolsonaro um papel muito claro, pelo menos na minha opinião. O papel de validar as informações que eram propagadas pelas redes bolsonaristas. Porque como que funcionava essa estrutura de difamação? Nós tínhamos o Gabinete do Ódio, que mirava um alvo, ou escolhia uma informação para ser propagada, e essa informação era propagada pelo gabinete, composto pelo Carlos, supostamente, Percy Arnold, Felipe Martins, que ficava ao lado do gabinete do Bolsonaro. Esse é o Gabinete do Ódio. E aí nós tínhamos as milícias digitais, que eram influenciadores bolsonaristas que propagavam as informações do Gabinete do Ódio nas suas redes sociais. Qualquer rede social. E é claro que nós tínhamos também a utilização de robôs para que aqueles assuntos ficassem em alta. A Jovem Pan, com os seus comentaristas políticos, tinha como papel referendar aquilo que era falado pelas redes bolsonaristas. Porque quando você tem um veículo de comunicação com jornalistas já há muitos anos de experiência falando aquilo que nós estamos vendo nas redes sociais, é claro que, por óbvio,
aquela informação na rede social era verdade. Então eles conseguiam validar aquilo que era passado pelas redes sociais bolsonaristas. Então se a imprensa está dando, por óbvio, é verdade. Na minha opinião, esse era o papel da Jovem Pan. E é claro que havia muito recurso envolvido nisso via propaganda. Uma investigação, na minha opinião, sobre a Jovem Pan, ela é difícil de acontecer, mas necessária. Porque caso não haja uma investigação contra a Jovem Pan, toda essa investigação, todo esse inquérito vai estar incompleto. Por que eu acho que é uma investigação difícil? Porque se o Judiciário, a Polícia Federal, começarem a ir para cima da Jovem Pan, investigando ali os seus comentaristas, os seus jornalistas, o seu passado, vai parecer que é censura. Estão atacando a liberdade de imprensa. Só que liberdade de imprensa é uma coisa, desinformação é outra. O que a Jovem Pan fazia não era liberdade de imprensa, não era linha editorial. Foi uma opção empresarial. O Estadão, por exemplo, tem a sua linha editorial à direita. Eles fazem críticas ao Lula à direita, mas é uma linha editorial à direita. O que a Jovem Pan fez foi uma escolha empresarial. Por quê? Porque em detrimento do bom jornalismo, ou em detrimento de jornalistas, a Jovem Pan colocou influenciadores bolsonaristas. Influenciadores conhecidamente bolsonaristas. Esse foi o caminho que a Jovem Pan escolheu. Para vocês terem uma ideia, a Polícia Federal citou um influenciador chamado Kim Paim. O Kim Paim fazia parte do Pânico. Ele aparecia corriqueiramente no programa Pânico. Para passar as suas informações, ele que utiliza notícias e informações da mídia tradicional para fazer dossiês contra adversários de Bolsonaro. Esse cara é jornalista? Não, ele se notabilizou por ser um influenciador bolsonarista. Ele não veio nem de um canal independente, não, o cara é um influenciador bolsonarista e ele fazia parte do Pânico. Isso é uma linha editorial? É claro que não é. Você pode questionar, é claro, não, mas não é. O Emílio Surita, inclusive o Kim Paim, ele foi citado pela Polícia Federal por receber relatórios da ABIN Paralela. Então, se ele recebia relatórios da ABIN Paralela e usava o Pânico para propagá-los, há uma necessidade de investigação. O Emílio Surita, por exemplo, que é o apresentador do programa Pânico, ele teve que prestar depoimento à CGU, Controladoria Geral da União, pela entrevista, ou por uma entrevista que o Silvinei Vasquez, que era diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, concedeu no programa Pânico. Silvinei Vasquez, que a gente sabe foi preso, bloqueou as rodovias no segundo turno e quase deu a vitória para o Bolsonaro. O que o Silvinei Vasquez fez no segundo turno foi um golpe à democracia, porque ele impediu pessoas de votarem. E aí o Emílio falou que, na verdade, o Silvinei foi lá para divulgar o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Uma coisa super estranha, mas que precisa de mais investigação, ou mais apuração. E eu espero que isso acabe acontecendo. Porque nos 6 núcleos da estrutura que a Polícia Federal citou, ou colocou no relatório final, não há citação ao gabinete do ódio. O Alexandre de Moraes prorrogou por mais 6 meses o inquérito das fake news, que se juntou ao inquérito das milícias digitais. Mais 20 pessoas serão ouvidas e o objetivo dessa etapa agora é justamente avaliar o gabinete do ódio. Então eu espero que isso seja de fato avaliado, investigado e que essas figuras da Jovem Pan possam ser investigadas também. Me desagrada um pouco, vou ser muito sincero, mas 6 meses desse inquérito aberto. Ele está aberto desde março, fevereiro, abril de 2019. Vai completar 6 anos. É um negócio que não tem uma resolução, mas é necessária uma resolução para isso. Porque fica uma coisa aberta, pô, mas é um inquérito sem fim. O que investigação que é essa que não tem fim? Tudo bem que a gente sabe que são muitas coisas que se desdobraram sobre Bolsonaro e a Polícia Federal, o próprio Judiciário não tem braços suficientes para poder investigar tudo isso. Mas 6 anos e o inquérito não termina? Enfim, para esse inquérito também das milícias digitais e do 8 de janeiro estar completo, é necessário que a Jovem Pan seja incluída nessa investigação. E mais agora, né? Depois dessas últimas informações.